Estamos começando mais um Deu Liga Podcast, um episódio icônico, histórico. Você que gosta de voar velaminho, você que gosta de pousos, você que gosta de adrena, você que gosta de jumps históricos, hoje é o dia para você tirar aí, ó, senta aí no sofá, pega a pipoca, você que tá no carro, já fecha o vidro, liga o ar-condicionado, aumenta o volume, porque hoje o podcast está recheado de coisas incríveis, de grandes feitos. E assim, o meu convidado é muito mais do que especial. Graças a Deus ele tá aqui hoje, né? Tive a honra de achar ele aqui em Boituva, já buscar. Deu tudo certo para ele estar aqui. Você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve, se inscreve, clica lá no sino para você receber notificações. Temos o Cortes da Liga para você nos ver os cortes que a gente faz. Você que é paraquedista e não é associado à Liga dos Atletas, R$60 por mês, tá aqui. Todo episódio eu vou falar isso, não perca a oportunidade. É um clube de benefícios que você só vai ganhar com isso. R$60, pelo amor de Deus, meu. 2 dobragens e acabou, entendeu? E no episódio de hoje vamos começar um cara que eu conheci pessoalmente recente, inclusive junto com a galera da Fly Brothers. Está aqui na minha frente, Luca. E aí, Luca? Como é que tá, brother? Obrigado, cara. Obrigado pela recepção. Pela honra. Menção honrosa. Não me sinto isso tudo, mas obrigado. Não, mas ele tem um defeito só. Ele é bem humilde, assim, tá ligado? Eu fico falando, mano, joga um pouco de arrogância pra você, brother. Durante o podcast, a gente vai tentar, na edição, a gente vai fazer, na edição a gente vai colocar alguns vídeos pra vocês entenderem de quem a gente tá falando, né? Luca, primeiramente, obrigado por aceitar o convite, cara. Pô, um prazer aqui trocar essa ideia com você, saber um pouco da sua história. O Luca tem um nome dentro do XRW e dentro do voo de velames. E eu queria que você se apresentasse. Quem é você? O que você faz? Qual que é a tua função? Onde você mora? Explica aí pra galera. Bom, meu nome é Luca Ferreira, tô com 35 anos, moro nos Estados Unidos fazem 16 anos. Fui pra lá, nem saltava, comecei a saltar lá. Fazem 11 anos que eu tô saltando. Quando eu comecei o esporte, já fui all-in, né? Já fui, assim, é o que eu quero fazer pra vida, larguei tudo. Você fez duplo ou não? Fez salto? Não, fui direto pro... Foi direto. Fui direto pro EFF, na época na escola podia. Foi mais uma questão financeira, porque eu tinha pensado em fazer o duplo, e eu falei, se vai ser uma coisa que eu vou fazer uma vez na vida, vou fazer com um vídeo, ia sair um valor. E aí eu resolvi olhar o valor do curso e eu vi que o primeiro salto com a teórico era o mesmo valor do que o do vídeo. Eu pensei, poxa, eu vou fazer logo, eu recebo a aula teórica, eu sou meio nerd, eu gosto de informação, eu gosto de aprender, mas que eu nunca vou usar. Eu acho interessante, tinha interesse já em entender como é que funcionava o paraquedismo. Eu falei, poxa, em vez de fazer um salto com vídeo, faço o teórico, faço o salto sozinho, vejo qual que é, e se eu gostar, continuo. Se eu não gostar, beleza, fiz a experiência, né? E aí, a partir do momento, já, caraca, é isso. Então, fui de cabeça e desde que eu entrei nesse esporte, ainda continuo nessa de que praticamente vivo pro esporte. Tenho minhas responsabilidades, outras coisas que faço aqui e ali, mas o tempo que eu tenho de sobra, tô saltando, tô aprendendo, tô conversando, gosto de assistir vídeo, gosto de acompanhar a galera aqui do Brasil, galera de fora, de outros lugares também, aprender o máximo, e sempre nessa busca dessa sensação, né, que é muito boa. Nascido e criado no Rio de Janeiro, você nasceu Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro. Teve uma parte da minha vida que eu morei no Sul, morei em Floripa, morei na Praia do Rosa, por uns 2 anos, 3 anos, quando eu tinha uns 14 anos. Foi muito importante para mim, foi muito bom. E aí voltei para o Rio. Quando eu fiz, lá pelos 18 anos, estava trabalhando no Rio, em loja de shopping, estava tentando me achar. Fiquei meio assustado com a realidade. Falei, caralho, é isso que é ser gente grande. Não gostei, fiquei desesperado. E aí, numa oportunidade, fui para os Estados Unidos. E aí fui tentar fazer a vida lá, e aos poucos fui, né, crescendo a vida lá, aprendendo a cultura, aprendendo a língua, aprendendo tudo, e até que de repente caí literalmente de paraquedas no paraquedas. E aí, como eu falei, eu já estava buscando, eu sempre tive essa coisa de, né, pô, o que eu quero fazer da vida, o que eu vou ser, eu não me achava, tinha paixões, né, mas não via um futuro profissional, né, então quando o paraquedismo apareceu para mim, me pareceu ser uma coisa muito massa
e que parecia, na época, talvez de errado, que eu podia ter uma vida boa financeiramente. Não tinha me tocado que para ter essa vida boa financeiramente tem que meio que abrir mão do esporte como fã, né, como diversão, e se dedicar simplesmente a trabalho. E eu tenho muito cuidado com isso, porque eu já vi muita gente que está no esporte, que eu acho que é um privilégio, né? É uma sensação muito irada. Quem vive do esporte, quem tem isso como trabalho, é um privilégio, cara. É com muito certeza. irado. Pode não ser o melhor do lado financeiro, cada um tem suas particularidades, que de repente, né, podia ter uma situação melhor em outros meios, mas tem tanto trabalho pior, tem tanta coisa pior. Então, assim, aí eu acho que é muito gratificante e a gente tem que, às vezes, parar e olhar e falar, caraca, olha o que eu tô fazendo, tô subindo um avião, saltando, olha o planeta Terra, tá ali embaixo, sabe, vou mergulhar para ele, eu acho isso muito maneiro. E eu vi muita gente que já estava no esporte e tinha se tornado um trabalho, e as pessoas ficam muito, a gente chama de burnout, né? Ficam muito... Você vê que a pessoa não está feliz ali, ela faz porque ela não consegue fazer dinheiro melhor em outros lugares, e aí fica nesse ciclo, fica parecendo preso, vira uma prisão, né? E se a pessoa não quer estar ali. E eu tenho muito medo disso. Eu acho que isso acontece muito quando o cara para de querer aprender, para de querer viver como o esporte também, né? E claro, tem que ter um balanço, tem que ter certas prioridades, às vezes não dá. Mas ainda bem, eu tenho corrido bastante atrás de manter esse fogo vivo em mim, sabe? De tipo, trabalho, se eu não estou trabalhando, se eu fui para a área, não vai rolar o trabalho, pô, vou praticar, vou saltar, vou aprender, vou fazer isso, aquilo. Como você sabe, tem é um esporte muito diversificado, né? Tem muitas disciplinas diferentes, então é infinito, né? Não tem tempo, infinito. A gente não tem tempo suficiente na nossa vida para poder aprender tudo, fazer tudo, o esporte vai evoluindo. Então, eu comecei, na época, eu achei que eu tinha começado meio tarde, comecei com 24 anos, 23, 24 anos, e a galera que estava ao meu redor... Você fez lá o curso? Fiz lá o curso, isso. Aonde? Na Skydive San Diego. San Diego. É onde você mora atualmente? Onde eu moro, exatamente. Continuo morando lá. E a molecada que eu comecei com eram mais novas, assim, entre 18 e 21. E eu comecei com 24 com uma sensação de que, cara, tô pra trás. Eu preciso dar uma acelerada, porque eu comecei tarde. Tá. Preciso acelerar. Se eu quero viver do esporte, que eu quero ser bom, preciso acelerar. E eu ainda tenho essa sensação de, tipo assim, tem muita coisa para aprender. Eu não sei nada do esporte, eu preciso aprender. Depois eu vou mostrar os vídeos dele. Não, mas de verdade. Eu entendo. O curioso aqui, a gente... semana passada, eu passei 2 dias gravando um feito lá que a gente vem falando isso, né, no grupo lá do Planador, com o time da Fly Brothers. A gente fez alguns saltos com o planador e eu percebi esse seu viés, assim, o viés técnico, né? Como o quanto você se dedica e gosta de números, né, cara? Eu tava vendo ali no grupo, para fazer esse voo do planador junto com o wingsuit, a ideia era que você também entrasse fazendo um XRW, mas depois a gente fez as contas ali e viu que os planeios eram diferentes. Mas em todo momento você participou minuciosamente de cada detalhe. O que te traz isso, cara? Qual é essa vontade de entender números, de entrar... A gente usa um FlySight, que é um GPS, né? É um GPS. Que ele vai gerando pontos, né? A cada segundo, não sei quantos segundos que ele gera. São múltiplas vezes por segundo. Múltiplas vezes por segundo, que te dá a trajetória, né? E as linhas, né? De percurso, de velocidade de solo, de quanto que você perdeu, enfim. É um estudo minucioso do voo. O que te atrai isso, assim, cara? Qual que é... Eu vi que você tem prazer de olhar os números, né? Como funciona isso pro Luca? Acho que foi com você, a gente estava até conversando isso outro dia, rapidamente, mas eu acho que essa busca pelos números vem de uma falta de talento. Não, de verdade. Para mim, eu sempre fui um cara que eu não conseguia pegar um velame e ir lá fazer uma curva e fazer bem, sabe? Eu precisava ter uma base, precisava ter um número, pensar, esse velame é tal tamanho, normalmente eu faço assim, então com esse velame vai mudar isso, vai mudar aquilo, porque isso me traz uma confiança. Eu posso adicionar uma margem de segurança, então eu sei, com esse velame fazendo uma curva até a altura, então beleza, primeira vez que eu vou fazer, vou botar uma margem de segurança, eu tenho uma altitude, vou aumentar essa altitude. E isso me traz segurança, né? E me traz parâmetros para que no próximo, vou ajeitar isso, vou ajeitar aquilo, e isso me ajuda muito. Eu tenho inveja das pessoas que realmente não precisam de nada disso, conseguem só no feeling, né? Só no olhar e falar isso e aquilo. Não sou esse tipo de pessoa. Então o número me ajuda muito nisso, ele me traz uma confiança, me traz dados e me ajuda a ter uma base para poder melhorar, porque senão fica muito no achômetro. Tem pessoas que têm esse achômetro bem preciso. Sim. Eu não acho que o meu é. Então... Você precisa daquele número... Eu preciso. Não é que eu preciso, mas ele me ajuda muito. Me ajuda no fator segurança, me ajuda no fator
poder construir coisas melhores no futuro, e no fator financeiro. Porque às vezes, em vez de eu gastar um salto tentando algo que o número já me diz que não vai dar certo, eu posso ir lá e falar, não vai dar certo. Ou eu vou arrumar, ou então não vou nem tentar. A partir do momento que chegou numa margem ali que, de repente, pode ser que tem um erro aqui ali, a gente pode conseguir, vamos tentar. Mas senão, às vezes, eu já salvo até dinheiro, né? Nesse sentido. Vamos voltar um pouco. Da onde surgiu a vontade, essa paixão por voar velames? Assim, né? Você é um atleta, você é instrutor de AFF. Me fala aí suas carteiras aí. Cara, lá fora, pela USP, eu sou tandem pilot, né? Piloto de tandem. Eu faço AFF, vídeo, obviamente coach, porque para ser AFF tem que ter coach. Eu tenho licença de instrutor de static line, tenho licença de instrutor de ASL, né? ASL. Assistente, né? Com assistência na abertura. Tenho licença de... Lá tem uma licença chamada Pro Rating, uma Pro, que é a licença para você poder fazer shows, espetáculos, pousar fora com o público. Você precisa ter isso, né? Você precisa ter uma licença. Depende do tamanho, depende se está voando perto do público ou não. Tá. Então eu tenho essa licença também. Como que é tirada essa Pro Rating? Pro Rating. Ela é um curso, é um salto que você tem que fazer? Como que é? Essa licença específica, você tem que fazer... você tem que ter tido uma aula teórica, uma demonstração com alguém, um instrutor disso, ou alguém que saiba, que tenha experiência. Sim. Com saltos com fumaça, salto com bandeira... né, porque normalmente é um salto de demonstração, um salto que você vai fazer em estádio, vai fazer em algum lugar com público. Então, normalmente é um salto que você vai fazer querendo chamar atenção, ou seja lá qual for o propósito. Certo. Seja para divulgar uma marca, para divulgar uma ideia, um evento, algo assim. Então, você precisa ter... Exigem que você tenha experiência com isso, e além do que, você precisa mostrar que você tem precisão. Antigamente, quando eu fiz a licença, quando eu peguei pela primeira vez, se eu não me engano, era um retângulo 5 por 10 pés. Então, vai dar mais ou menos 1,5 metro por 2, 3 metros. Tá. E aí você tinha que pousar 10 vezes seguidas lá, nessa caixa, né? Nessa caixa. Isso. E aí o velame que você usar para pousar é o velame que você vai poder usar na demonstração. Aí, se você quisesse um outro, você vai lá, pega outro e faz de novo. Aí, se você precisar fazer o downsize, né? Se você precisar... Por exemplo, quando eu fiz o meu, eu peguei num velame maior, num 150, num 170. Porque a ideia era, se eu vou fazer um salto de demonstração com público e tudo mais, eu não vou chegar com um velame pequeno, muita velocidade, muito provavelmente, né? Mas depois começaram a aparecer oportunidades, e aí para pegar o de alta performance, são necessários 3 saltos pousando na caixa, em vez dos 10. A partir do momento que você já tem os 10 da você primeira precisa comprovar que você é capaz de pousar naquela caixa por 3 vezes com o velame que você quer voar novo. Exatamente. Perfeito. E hoje em dia mudou um pouco a dimensão da caixa, eu não lembro exatamente, mas você... Aumentou ou diminuiu? Ela mudou no sentido de que ela ficou um pouco mais longa e não tão wide, não tão larga. Tá. E a ideia é porque hoje os velames têm muito mais velocidade horizontal. Entendi. Então você tem um pouco mais de margem. Diminuíram a largura e aumentaram o comprimento. Exato. Tá. Aí também adicionaram que agora é obrigatório que alguns desses pousos sejam com vento de lateral, né? Como é que se chama? Um crosswind. O través. O través não seria... Por quê? Porque às vezes você vai num estádio, vai fazer um evento e você tem que pousar com vento lateral. Para ver se você tem skills de pousar. Isso, e você tem que pousar e precisão, né? Você tem que aterrissar. Mesmo com vento de través, você tem que chegar ali, meu amigo. Exatamente. Que interessante então, isso, você tem que esperar a condição mudar, ou mudar o seu target, né? Mudar onde você vai pousar e mostrar essa precisão e essa confiança. E aí você pega essa licença que te dá direito a participar desses eventos e shows, né? Além disso, eu sou rigger lá fora também, tenho a licença de rigger, não trabalho como rigger, mas faço os meus próprios serviços, né, para mim. Eu dou meu reserva, uma coisinha pouco rápida, ali, se eu puder fazer, eu uso. E basicamente são essas licenças que eu tenho, lembrando agora assim de cabeça. E essa vontade de voar velames, de onde veio? Já estava com você? Não, cara, não. E eu lembro a primeira vez... Bom, comecei a saltar, comecei a trabalhar na área, eventualmente. No primeiro momento, eu conheci um cara chamado Fernando Gonçalves, um brasileiro. Fernandinho, lembra dele? Claro. E ele foi um cara... Eu tava indo para os Estados Unidos para gravar um documentário, só eu e ele num carro, e aí ele veio para o Brasil e, enfim. Foi muito triste. Pra quem ele não era sabe, de San Diego, né?
Ele tá, sim, trabalhava lá na Escalera de San Diego. Pra quem não sabe, ele teve um acidente na Gávea, né? Isso. E lá que ele foi embora, infelizmente. Mas ele foi um cara que quando eu cheguei na área, tinha uma brasileirada lá na área de San Diego. E ele era um cara que tava lá e que eu conheci ele. E eu lembro que ele me mostrou um vídeo, ele tinha acabado de voltar da Europa. E ele mostrou um vídeo dele voando de wingsuit, fazendo um proximity, né? Na montanha e tudo. Eu não sabia que existia aquilo. Na hora que eu olhei, eu fiquei olhando pro vídeo e falei, isso aqui é você? Isso aqui existe? Aí na hora eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Tá louco, não quero mais nada. Eu quero fazer wingsuit proximity, né? Isso tinha 10 saltos, né? Sei lá. E aí eu achei que ia ser aquilo. Então, vamos lá, qual que é o caminho, a caminhada? Então tá, né? Passo a passo. Botei e falei, quando chegar a minha hora, vou fazer isso, mas vamos na caminhada. E na parte da caminhada foi trabalhar na área, para conseguir, financeiramente, conseguir arcar com as despesas. Nessa vez que comecei a trabalhar na área, tinha um grupo muito grande lá, era uma área grande, uma área muito busy, né? Muito movimento. E tinha um grupo muito grande na molecada, a gente tinha uma espécie de uma escadinha, assim, de degrau por degrau, você ia evoluindo, não sei se diz evoluindo, mas você ia passando pro próximo passo. Você ia ganhando, você começava na manutenção, aí você virava uma outra posição, aí depois você virava dobrador, para dobrar os paraquedas dos aluguéis, né? Aí depois você virava para dobrar o do staff. Aí depois você ia dobrar o tandem. E aí depois dobrava o tandem e você ficava, caraca, agora eu tô fazendo dinheiro e tal. Já virei gente grande no esporte. Aí depois virava instrutor. E cada degrau desse tinha alguém na minha frente e tinha alguém vindo atrás. E todos meio que evoluindo na mesma velocidade atrás do esporte, um motivando o outro, competindo com o outro, né? Aquele negócio, pô, o cara tá voando um velão menor, e agora minha vez de voar, eu também tenho que voar. Claro que a gente aprendia das mesmas sources, das mesmas raízes, né? Então, a gente tinha basicamente o mesmo ensinamento, apesar de uns terem mais talento que outros, você via que na média todo mundo estava indo na mesma velocidade. Mas tinha algum mentor, algum cara específico? Muitos. Não era um, eram todos. Você tinha um respaldo ali. Era uma área muito fechada no sentido de que eles queriam formar o pessoal de dentro. Era difícil um instrutor de fora chegar lá. O instrutor de fora, para chegar lá, tinha que ter uma atitude muito boa e ser muito bom. Entendi. Eles preferiam formar a gente. Então, o tempo todo, você deu uma derrapada assim, pouso, mesmo sem curva, pouso é reto. Se você fizer um pouquinho, andou pro lado um pouquinho, você já vai tomar uma mijada. Pousar reto. Se pousou em pé, mas você não fez o flare até o final, você já vai ouvir o cara falando, não fez o flare. Entendi. Era uma encheção de saco às vezes, mas hoje eu reconheço que talvez não estaria... teria me machucado. Com certeza eu teria me machucado muito mais no esporte. Sim. E talvez não estaria onde eu estou hoje se não fosse como se tivesse babás, assim, né? Tinha umas 20 babás em volta de mim. Qualquer coisinha que eu fizesse estava ali para, não pode, não faz isso, não faz aquilo. Foi muito necessário. Até te dar parâmetros, né? Para te limitar e te dar parâmetros. Exato. E aí, conforme foi acontecendo isso, né? Foi evoluindo, pegando um velame menor, e aí começou o cara na minha frente, né? Começou a fazer curva, eu, caraca, ele tá fazendo, pareceu legal, ele tá fazendo de uma forma segura, eu quero fazer também, aí você começa a querer fazer. E aí, quando eu cheguei nos meus 200 saltos, falei, wingsuit, né? O meu wingsuit emprestado. Aí fiz 5 saltos de wingsuit, eu me toquei que o velame que eu tinha já não dava mais para voar wingsuit. Ou então, que na verdade dava, mas eu ia ter que ter um setup, né? Eu ia ter que ter um equipamento voltado para o wingsuit. 2 equipes, né? Mesmo que seja 2 equipes, você tem que ter um velame, tem que ter uma bolsa, tem que ter isso, aquilo. Financeiramente não tinha como, então deixei meio que de lado e comecei já que tem o pouso, né? Sim. Aí quando você começa a trabalhar de coach, quando comecei a trabalhar de instrutor, a gente fazia muitos saltos de câmera, de AFF, isso e aquilo, então tu tem sempre que pousar. Então você ia praticando pouso enquanto trabalhava, E lá todo mundo fazia curva, todo mundo fazia sub, todo mundo fazia isso. E você entrava naquela, quando eu olhei assim, já estava fazendo, não tinha nem tocado. A primeira vez que eu vi alguém supando, que eu vi aquilo, eu fiquei assim, caraca, eu achei uma parada de louco. Achei que é muito perigoso. Falei, nunca na minha vida que eu quero fazer isso. E é engraçado, né? Porque eu pensava, o wingsuit proximity pode ir. Mas o sup, eu não vou nem fudendo. Achei muito, muito de louco. Mas aí, a partir do momento que comecei a fazer, eu acho que é aquele lance eu sempre fui um cara muito medroso. E acho que a gente vencendo esses medos, passando por essa sensação, ajuda muito. Então, acho que o sup começou a me dar isso. E por eu estar todo dia podendo praticar, né? No trabalho, no dia a dia, começou a se tornar algo normal, corriqueiro ali, vou praticar. E aí você está sempre se puxando, você vai ter sempre... Eu lembro que eu ficava pensando, em um dia, assim, era tanta coisa que acontecia, sabe? Às vezes uma curva baixa, já bateu uma adrenalina maior, fez uma alta, você já tá pensando em outra coisa. Aí tinha um setup, mudou, o vento ficou mais forte, ficou mais devagar, aí você já tá pensando no ajuste da curva. Aí terminava o dia e falava, cara,
parece que aconteceu um ano de vida em um dia, sabe? Em 15 saltos, Sim. um ano de vida aconteceu, que eu tenho que relembrar tudo. E é um aprendizado muito grande. Aí você vê quanto, às vezes, a gente aprende de maneira inconsciente também, quando a gente se expõe a essas situações. No dia seguinte você vê você tendo uma reação que você tá, caraca, de onde que veio isso? Nossa, eu passei por isso ontem, por isso que eu já tô aprendendo. Achei muito legal e fui continuando e tô aí até hoje. Ainda tem muito para melhorar, tem muito que aprender e eu tô amarradão, sempre que posso também vou treinar, vou aprender e é um caminho sem final, sem reta final. Então, a gente está na palavrinha SUP, né? Então, vamos esmiuçar um pouco o SUP e depois a gente vai para o XRW, que depois eu quero que você explique o que é a palavra XRW, tá? E ainda no SUP, o SUP é a parte do paraquedas que você está mais próximo do chão. O erro pode ser fatal. Você tem algum relato que você tenha passado um sufoco, assim, um pouso que você falou, e se você tiver registrado isso também a gente pode colocar, queria que você descrevesse. Tem algum, você falar, nossa, esse aqui foi muito próximo de me esborrachar e me quebrar inteiro? Ou isso sempre é com você? Eu ia falar, infelizmente já aconteceu vários. Mas um que é top 10, assim, vai. Então, eu tive um acidente ano passado no Arizona, fazendo o circuito de velocidade, de speed, treinando para uma competição, não foi na competição. Eu estou voando um Mutante, é um sistema diferente, é um sistema supino. O que é supino? Que você vai deitado. Então, por você ir nessa posição deitado, você diminui o arrasto, diminuindo o arrasto você ganha mais velocidade, então começou a se tornar algo que você vai bem rápido. E pela dinâmica desse novo equipamento, ele muda um pouco a forma de voo para as competições. E aí no circuito de competição está tendo uma dificuldade entre todos os atletas que estão com esse equipamento novo em se manter na linha do circuito. Então está acontecendo, infelizmente, de pessoas baterem, os tops do mundo todos já bateram praticamente. Eu já bati, muitos amigos infelizmente bateram. Então a gente está num período de transição que logo mais, espero eu, a FAI resolva mudar essa regra. Já foi pedido, lá nos Estados Unidos é um consenso, todo mundo sabe que tem que mudar, mas ainda não foi mudado. Mudar o ângulo, é isso? Tem que mudar alguma coisa. Acho que existem diferentes maneiras, a gente pode até entrar em profundidade, mas é um assunto mais complexo, mas diferentes coisas que podem ser feitas. No momento, o que acontece é a gente está passando um pouco mais perto do chão, a gente fica mais embaixo, e a linha precisa fazer um carve, né? Você precisa entrar na linha de velocidade. Sim. É muito fácil o seu velame baixar e as linhas ficarem muito próximas a boias. E foi o que aconteceu. Você pegar a linha na boia, só de tocar na linha na boia, ela já te joga para o chão, joga para a água, onde for. E quando eu bati, eu estava 65 milhas por hora. Que dá? Vai dar uns 80 quilômetros, 90 quilômetros. Tem que fazer o cálculo. Não sou bom de matemática. Tá Quanto vendo? que é? É 60? 60, 65 quando eu peguei na Vezes boia. 1? Vezes 1,6. Faz essa conta aí. Tem um celular? Vai dar uns 90. Vai dar uns 90. Ou seja, você bateu a 90 km por hora. Isso. E aí machuca, né? Mas eu não estava no topo de velocidade ainda, não estava no meu máximo, nem a galera, já vi gente bater perto dos 70 milhas, assim, uns 100 e pouco quilômetros por hora. E muitos foram para hospitais, já botaram parafuso, já botaram um monte de coisa. Então a gente precisa tem que ter a linha perfeita, senão o risco é muito grande. Então tive um acidente lá, foi um acidente para mim que toda vez que eu tenho um acidente desse, que eu acabo batendo no chão, muda o mental. Eu fico muito mais conservador, que é óbvio, muito bom nesse sentido. Não. Mas ainda bem, né? Não, me acidentei, agora eu vou forçar mais. Agora eu vou. Mas aí que vem, tem que começar um trabalho de eu ganhar essa confiança de novo, de poder me puxar para poder chegar, ter outros parâmetros. Acho que a confiança é necessária, você precisa ter confiança, não pode fazer esse tipo de coisa com medo. O medo você tem que ter depois, você não pode ter medo durante. Pode ter o medo antes, pode ter o medo depois, mas durante você não pode ter medo, você tem que estar no modo automático, no modo... É tudo muito rápido, né? Então você tem que estar no modo automático. E esse modo automático vem de treino, vem de visualização, treino tanto mental quanto físico, né? A prática do esporte. Então, esse foi um acidente que me marcou bastante. Eu ainda nem postei na internet ainda, mas vou postar logo depois. Então acho que vai ter um vídeo que você vai poder usar. Já tive outros acidentes que talvez não sejam tão... visualmente falando, não pareça ser algo assim tão, oh, meu Deus, né? Mas que eu lembro eu passando assim, foram situações... eu lembro uma vez muito frio com luva e você perde um pouco a sensibilidade na mão.
Então, na hora de pegar o controle com luva, peguei o controle errado, não teve a pressão certa, quase bati. Eu lembro uma vez de soltar, eu não sei exatamente como aconteceu, que eu soltei o batoque e já estava vindo muito a milhão e tive que, na última hora, pegar o tino de traseiro. Acidentes assim que eu não lembro exatamente tudo que aconteceu, mas foram momentos que eu olhei e falei assim, fudeu, é isso, agora, morreu. E aí, na última hora, você consegue recuperar e passa e você fica, caraca, meu Deus do céu. Isso no SUP, né? Já tinha batido na água antes também, mas a gente tenta fazer esse pouso em cima de água justamente para dar uma margem, né? Não quer dizer que a água, se você vier muito, vai te salvar, mas dá uma margenzinha a mais, né? Mas nunca precisei fazer operação, cirurgia por conta disso, nunca botei pino. Sim, que continue assim, óbvio. Tomara. Assim será. Segurança em primeiro lugar, mas com certeza, se você está se puxando, está aprendendo, vai passar por momentos desses, momentos que você vai se sentir intimidado e momentos assustadores. Mas como eu falei, você tem que deixar o medo vir depois, né? No momento você tem que estar preparado para reagir, seja lá o que for. Agora, eu queria que você me falasse, né? Saímos do SUP, então a gente sai da parte de pousos, que o Luca é monstrão também, mas ele também é monstro na modalidade XRW, que eu já ouvi várias vertentes. Eu quero que você me fale qual o significado da palavra XRW, né? Da abreviação XRW. A verdade é que até mesmo lá fora você tem duas histórias, né? Quais? Uma galera fala do XRW sendo Extreme Relative Work. E a outra sendo o Cross Relative Work. Cross Relative Work é que você está cruzando diferentes disciplinas. Então você tem o cara do wingsuit, você tem um cara que voa velame, você está botando eles juntos. Então você está cruzando as disciplinas. É tipo o mountain bike X lá, que eles falam ex-mountain bike, é tipo... Não conheço, que é o cross country, que a mountain bike ela faz... para todos os terrenos, vamos pensar assim. Pode ser dessa então ela atravessa todos os terrenos, desde terreno asfáltico, a grandes morros, a partes mais estreitas, mais técnicas, né? A gente chama de XC. Então deve ser isso. Não faço parte desse mundo, mas pode ser. Isso. Pode ser esse X de cross. Isso. É isso. Então o swoop é quando a gente pega o velame e tenta trazer o máximo de energia na vertical, e a gente tem que calcular um arco de recuperação, onde a gente transfere essa energia vertical para a horizontal, e aí você quer pegar o máximo, né, de energia possível. O XRW é quando a gente pega uns velames de alta performance, né, normalmente velames que são utilizados para a modalidade do swoop. São velames mais agressivos, são velames pequenos, com uma estrutura um pouco diferente do velame tradicional. Aproveitando essa história do velame, a gente já vai esmiuçar, já vamos falando e já vamos esmiuçando. Hoje você tem o patrocínio da Gyro, e eu estava conversando com o Matheus sobre isso. Você usa qual velame? O meu principal para XRW, para competição agora, é um Petra 55. O Petra 55. Tamanho não é documento. Não, É que eu sou um cara pequeno. Tá bom. Eu tenho que botar peso ainda para poder conseguir. Tá. Um Petra 55. Eu queria que você explicasse para as pessoas. Eu falei isso pro Matheus e aí eu vou replicar isso para você. Eu sou o Fábio Benvenuti, eu comecei no Skydive, tenho 150 saltos, por exemplo. Abri lá o site da Gyro e falou, eu vou comprar um Petra. Daí eu vou lá, faço pedido, escolho a cor, mando lá o pedido, vai bater lá na fábrica da Gyro e aí o que acontece? Porque esse velame é de altíssima performance. Ele está lá disponível para venda, certo? Bom, ele tá... Como funciona esse... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe uma... Você tem que receber uma bênção. Bênção, mas eu queria colocar isso de uma outra forma. Eu não sei se tem uma curadoria ou se tem pessoas que vão autorizar você a comprar ou não, porque ele é como se fosse uma arma de fogo, é uma arma, né? Porque isso na mão de um Fábio Benvenuti, que tem 150 saltos, é fatal, né? Pode ser fatal. Pode ser fatal. Então, me explica como é que é esse cuidado da fábrica em saber para quem está vendendo aquele velame e saber se esse cara tem skills para isso. Como funciona esse cuidado, né? E vamos falar de Petra, especificar linhas mais finas, dá esse geral aí, Lucas. Bom, o Petra hoje em dia é a Ferrari da Gyro, né? É o mais... Fórmula 1, tipo isso. É o mais potente, é o mais agressivo, é o que tem a melhor performance, né? Nesse lance que a gente estava falando de carregar energia e tudo mais. A PD vai ter o Peregrino, que é comparável ao Petra. Sim. Ele tem um ângulo de ataque
é um pouco maior, quer dizer, ele é um pouco mais flat. Você vai ter o HK da Fluid Wings, que aí tem umas certas variações, mas também são relativamente parecidos. O que muda dessa construção de um Petra para um outro Velame, um Crossbrace, sei lá, um Velocity? Você vai ter um pouco o formato dele, né? Ele é um pouco mais elíptico, né? Mais elíptico. O Petra é um pouco mais elíptico. Você vai ter um ângulo de ataque, ele vai estar mais steep, então ele vai ter o trimming dele, né? As linhas vão ser configuradas de uma maneira que ele mantenha mais mergulhando ao chão, vamos dizer assim. Existe uma tecnologia cross-brace, que é uma tecnologia... a maneira como o velame infla é pelo nariz dele, você tem buraco na frente do velame, o ar entra ali, ele infla, e aí aquilo ali torna como se fosse uma asa rígida. Então, fica relativamente parecido com a asa de um avião, por exemplo. Perfeito. Então, se você mexer na física dela, se você mexer no shape dela, né, você vai conseguir achar diferentes elementos, características da física do voo. Seja um avião, seja paraglider, skydive, o que for. Aí o que acontece, né? Com esses velames de muita performance, quando a gente começa a aumentar essa carga ala, você tende ao material começar a afundar um pouco mais. Então, o Petra e outros velames dessa mesma categoria, eles usam um material diferente na fábrica, no caso chama Sail, que vem da galera da vela, é um material mais grosso, que consegue manter essa rigidez um pouco melhor, dura um pouco menos, requer um cuidado um pouco diferente, mas ele ajuda a manter essa rigidez que converte entre mais energia, converte em melhor performance no velame. As linhas são mais finas para reduzir o arrasto, então você começa a pensar em tudo, redução de arrasto no seu corpo, no velame, no seu equipamento, o máximo possível. Slider retira, né? Normalmente você salta ele com um slider removível. Os meus Petras todos, eles não têm, a gente chama de attachment point, eu não sei exatamente como é que é o nome em português, mas é o ponto onde você vai colocar a sua bag, né, o seu deployment system, o seu sistema de... Pilotinho? Não. O piloto e a bag, né? O piloto está conectado com a bag. Tá. Aí a bag você está conectado no seu velame. No teu velame. Isso sai, né? Então, no meu não tem esse ponto de conexão da bag com o velame. Ué? Ele conecta direto no slider, né? Então, do slider vai sair uma linha, vai ser uma linha de cada lado do slider que se junta numa linha só que conecta na bag. A ideia por trás disso, quando eu retiro o meu slider, eu posso recolher essa linha, recolher a bridle, recolher a bag, recolher o meu piloto, eu boto na camisa, no meu sub shorts, onde for. Quando você tira o slider, vem tudo junto. Vem tudo junto. Vem o grupo junto. E aí, o que eu fiz? Reduzi o arrasto, que vai me dar mais performance. Entendi. Então, o velame vai voar melhor. Então, essa é mais uma característica do Petra. As bocas dele são meio que fechadas, assim, eu percebi, né? Ele tem um espaço, né? Um espaço bem menor do que um velame normal que a gente está acostumado. A parte de engenharia desse velame, né? Eu queria que você falasse agora sobre o cuidado da fábrica de saber para quem está vendendo. Para quem está dando. Então, não sei se é bom ou ruim, mas o esporte é uma comunidade muito pequena, né? Vamos dizer, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, vamos lá. O lado bom é que todo mundo se conhece, não é difícil. Seja lá qual for a empresa, se chega o fulano que quer comprar um equipamento meu, pô, às vezes isso acontece muito pela internet, né? Alguém quer comprar pela internet. Pô, vamos ver quem que você conhece, qual é a sua referência, salta onde? Salta em tal hora, então deixa eu ver quem que eu conheço de lá. Você rapidamente, em 30 minutos, você já conhece todo mundo no paraquedismo, eu acho. Tá. Eu tenho essa impressão, né? Que é muito fácil você saber quem é quem. Certo. Então, isso nesse sentido ajuda. A fábrica, para você pedir um velame desse, você vai preencher, né, o formulário, pedindo o velame, as características, e para esse tipo de velame, você tem que colocar uma referência. Essa referência tem que ser por escrito, acho que são 2 pessoas como referências, normalmente atletas gyro ou pessoas que têm conexão com eles, que conhecem eles, que vão falar, ó, ele está apto a voar, pode fazer o seu voo. E aí você consegue fazer o pedido, eles aprovam ou não aprovam. Aí qual o valor de um Petra hoje? Eu acho que está uns $4.500. Quanto custa um inline de um Petra? Cara, eu não sei. É porque você não paga, né? Ele é patrocinado, ele não paga. Não, bom, se eu fizer a instalação eu mesmo, sai mais barato, né? Mas as linhas... Eu acho que deve estar uns $200 e poucos a linha. Tá. E aí você, para fazer o inline, vai pagar uns $100 para fazer, tá. 100 e pouco, $350. Por aí, Tá. Não tenho certeza exatamente. Quanto tempo quantos saltos duram? Dura uma linha? Vai depender de muita coisa, cara. Vai depender de onde você está saltando.
das condições, né? Mas uma média aí... Cara, as linhas, eu estou usando a linha 300, né? Que é uma bem fina. Uhum. A linha 300, 200 saltos, se você estiver cuidando bem dela, consegue. Eu faço mais que isso, acho difícil, pelo menos para mim. Mas muitas vezes eu faço trabalho relativo de velame com esses velames de alta performance. O que quer dizer? A gente faz o dock, faz um stack, né? Faz um velame em cima do outro. E nesse tipo de trabalho, a gente está colocando o seu pé na linha. Isso desgasta também. Exatamente. Então, por conta desse tipo de trabalho, principalmente na linha A, ali no nariz, linhas de centro, que é a mais importante, né? Então, por conta disso, às vezes eu tento ter um cuidado maior. Muitas vezes eu procuro analisar eu mesmo, e quando eu começo a achar que que já está começando a chegar perto de ter que trocar, começo a pegar outras opiniões. Eu já aprendi que o meu senso crítico, normalmente eu sou mais conservador do que os riggers que estão ao meu redor, porque muitas vezes eu já chego, putz, acho que tem que trocar, e a galera fala, não, dá para fazer um pouco mais de salto. Isso é bom ouvir, gosto, prefiro ouvir isso do que o cara falar, você tá maluco, como é que você tá saltando isso? Sim. Então nesse sentido eu gosto, mas eu sempre, como eu falei, eu sou um cara muito medroso, então eu sempre preciso dessa segurança, eu preciso perguntar a outras pessoas, eu preciso aprender com os outros, preciso da opinião dos outros, faço minha própria opinião, mas eu preciso. Então minha linha, passou um tempo, vou lá, começo a perguntar o que você acha, e vou tentando usar o meu melhor julgamento possível, né? Que acho que isso é uma das coisas mais assustadoras que tem pra gente, é quebrar uma linha perto do pouso. Se quebrar na abertura, normalmente se uma linha for quebrar, vai ser na abertura ou no pouso, na curva, né? Ele sofre a maior pressão na abertura e quando você está chegando no chão, é isso? Exato, logo antes do snap. Pelo fato de você mudar a transição, tipo mudar o vetor, não? Não, é pelo... Onde está o ponto mais crítico, assim? Na curva que eu faço, claro, cada um faz diferente, né? Tem pessoas que fazem diferente, mas na curva que eu faço, você vai fazendo o giro, e aí nesse último, quando eu vou fazer o último giro, onde é o snap, né? Que é onde vai começar o arco de recuperação, é onde eu atinjo o máximo de velocidade. Então, quando eu atinjo o máximo de velocidade, pelo menos vertical, né? É onde tem mais força, né? Tem mais pressão acontecendo no velame e nas linhas. E normalmente é um momento que eu já estou muito baixo. Esse snap eu estou fazendo a 300 pés. Não esquece. E o arco de recuperação com o mutante está entre 2,5 segundos e 4. Não dá tempo. Então é muito rápido. E aí, se acontecer alguma coisa, já era. Então é muito importante tomar cuidado com as linhas. Teve outras fabricantes que estiveram tendo problemas recentemente, né? Virou uma conversa boa sobre isso. Sim. E é assustador, né? Você faltar essa segurança. Eu nunca tive problema com a Diaro, minhas linhas e tudo mais. Eu gosto muito, tenho uma confiança. Mas não vou mentir que volta e meia dá um friozinho na barriga e ficar pensando sobre isso. Melhor não pensar. Não, melhor trocar a linha na hora certa. Tem que pensar, planejar e trocar a linha na hora certa e tá tudo certo. Fazer como pede o fabricante. E tem que saber que também tem o risco, né? E quer ficar seguro, ficou em casa, não sei. Mas mesmo assim não consegue ter segurança total, né? Como diz um amigo nosso aqui, o tiozão, quer viver para sempre? Pô, ele fala isso. Quer viver para sempre? Beleza. Falamos do Petra, agora vamos falar do XRW. XRW, você hoje é, na minha opinião, o atleta de voo de velame que tem mais experiência para esse tipo de voo no mundo. Eu não estou falando mentira, porque todo mundo que está nos ouvindo aqui, se quiser tirar essa dúvida, entra aí, @Lucas Skydiving. É Luca, S-C-A, Skydiving, né? Skydiving. Isso, e dá uma olhada no trabalho desse cara para vocês entenderem. Então, você acabou virando uma referência não só aqui no Brasil, para as pessoas aqui do Brasil, mas acredito que no mundo inteiro, de trabalho extremo relativo lá, XRW. XRW no mundo. Da onde veio isso aí? A junção desse tesão que você tem pelo wingsuit e trazer isso para o seu universo? Como é que surgiu isso? Durante a minha progressão de velames, eu tinha um camarada, tenho. Ele mora comigo, inclusive, lá nos Estados Unidos. Mas o Brad Geary, que é um cara que ele tem um background, que ele foi instrutor de paraglider por 20 anos. Então, ele entende muito de velame. Pra você ter uma noção, a minha opinião em relação ao esporte, por exemplo, da mesma maneira que um instrutor de túnel vai conseguir ver o free fall, né? Vai conseguir ver a queda livre, vai entender o voo muito melhor do que um instrutor de paraquedismo que não trabalha no túnel. Com certeza. Né? Ele vai conseguir ter às vezes a gente ensina coisas que não necessariamente é o mais efetivo, mas é o que está ali na cultura, é o que é o mais fácil. Às vezes você quer simplificar a parada, então a gente está ensinando certas coisas que não necessariamente é o mais efetivo,
né, para quem voa no túnel. Acho que qualquer instrutor de túnel pode afirmar isso. Eu acho que dessa mesma maneira acontece com o velame relacionado a qualquer instrutor de paraglider, por exemplo. Ou não precisa nem ser um instrutor, um praticante de paraglider. Você acha que o paraglider, esse cara tem mais noção? Muito mais, muito mais. Ele entende muito mais da física da parada. A gente não sabe nada. O paraquedismo... eu Sério? também não. Se pegar qualquer paraglider que tem uma certa experiência, vai saber muito mais que eu. Mas do que? De planeio, de voo, de recuperação, do que? De... Tudo, da física do esporte. A gente tem Porque o cara tá o tempo inteiro com a asa aberta. Exato. E o nosso voo é muito simplificado. A maior parte do tempo a gente está pensando em como chegar no chão seguro. O paraglider, ele está pensando em performance. Ele quer ficar voando, ele quer ficar lá, ele quer achar o que vai me dar performance, o que não dá, como é que eu acho a performance. Diferentes shapes aerodinâmicos, né? Diferentes formas aerodinâmicas e diferentes forças físicas na vela. Então, você botar um reflector, você botar um refletor na asa, você botar isso, aquilo. Tá. Então, certas coisas que um paraglider consegue ver, ele vai conseguir ver só de olhar para o shape do velame, ele já vai ter uma ideia de certas características do velame. E para um paraquedista, ele vai olhar e não vai saber por que tem isso, por que tem aquilo, a maior parte deles, né? Vai requerer uma certa nerdice, assim, de estudar e dar em profundidade. Então, eu tive uma sorte muito grande de ter esse cara que saltava já de paraquedas, ele tinha parado, e quando ele voltou, ele estava na mesma progressão que eu. Então, eu estava voando de JVX na época, e ele também. Aí a gente foi pro Leia, aí ele também. E aí ele fez parte desse grupo de pessoas que a gente ia se puxando, que eu estava falando antigamente, né? Tá. Então, quando a gente chegou no Petra, a gente foi junto. Ele pegou o Petra, eu peguei o Petra. A gente voava junto. E a gente já voava, a gente fazia bastante high pull nessa de tentar aprender. Ele, como instrutor de paraglider, entendia muito mais. Ele queria explorar a vela dele, tinha eu como ponto de referência, me ensinava, comecei a pegar informação. Tá. Aprendendo. E a gente começou a fazer trabalho relativo com esses velames de alta performance. Nós dois. Então era Petra junto com Petra. Petra junto com Petra. Antes a gente começou com JVX, depois foi pro Leia. Vocês já faziam? Já fazia. Quando chegou no Petra, a gente já estava bem sincronizado um com o outro, que era muito legal. Assim, inúmeras situações de voo que acontece algo fora do previsto, acontece alguma coisa, e eu já sabia exatamente o que estava passando na cabeça dele, a gente já mudava, era sincronizado, é uma conexão que você precisa saltar com alguém bastante para você criar isso, mas eu sei que muitos atletas têm uns com os outros, no free fly, em várias outras disciplinas, no wingsuit e tal, e eu tinha uma muito forte com ele nesse sentido, E isso foi muito legal, a gente dá uma confiança, a gente sabe exatamente e nos dá espaço para explorar mais desse meio. Quando a gente chegou no Petra, a gente já estava, né, relativamente experiente no sentido de mexer nossos velames, porém era o Petra, era diferente. E quando Vocês já faziam aquela história de... Como é o nome? Tipo, o stack. Já fazia o stack? Já. Tá. A gente fazia uma das maiores maluquices que eu fiz, que eu acho que por um leigo olhar talvez não pareça ser tanto, mas para mim, quando eu penso, só de pensar, eu lembro do frio na barriga que eu senti, que foi um dos maiores, assim, a gente pousou 2 Leias, eram um 66 e um 67, conectados juntos, foi até o chão. Não, vindo reto, né? Não mergulhando pro chão, mas vindo assim, aí um pousa, o outro pousa, a gente foi conectado até o chão. Que o Leia não é um velame para isso, né? E não é uma parada que Qual você pode... Qual o tamanho do Leia? 66 e um 67. Não é uma parada que você pode chegar para alguém e perguntar, pô, como é que faz isso? Dá certo? Não dá? Como é que é isso? Isso não tem... É uma lenha isso. Você chama de lenha, né? É lenha, a gente chama de lenha. É uma lenha. Como é lá nos Estados Unidos? Burrice, não sei. Não, não sei. Não sei exatamente o nome. Mas a gente foi explorando, né? E deu certo. Não sei se eu faria de novo, porque o risco já fiz, para que eu vou fazer de novo? Não é algo que eu vou ficar fazendo toda hora, tem muito perigo nisso. Mas acho que é interessante, porque estava num ambiente que eu estava confortável, relativamente em controle, e eu sou muito dessa ideia de que quando você está num ambiente controlado e que as coisas estão se alinhando, de você tentar explorar, se você tentar, vamos ver o que faz aqui, vamos ver o que faz ali, com uma certa margem de segurança. E acho que a gente aprende muito assim. Então, esse foi um dos que a gente fez, né? E aí, quando a gente foi pro Petra, a gente chegou numa carga ala que era o suficiente para voar com a galera do wingsuit. A gente também deu sorte que a nossa área tinha uma comunidade muito grande de wingsuit, uma galera boa, muito boa. Então a galera falou, pô, que massa, tem 2 caras
com o pé aí na área, que estão aqui direto e estão dispostos a saltar. Então a gente começou a saltar. Então, primeiro é, como é que vai voar um velame perto do outro? Como é que a gente vai fazer esse approach, né? Vai fazer essa aproximação de todo mundo junto. Então a gente começou a explorar isso, um com outro velame, e aí começou a explorar com mais um wingsuit, aí pegar doca diferente, pega doca com a mão, faz dock no pé, e aí fazer dock no pé e manter o voo com todo mundo junto. Como que eu sempre tive uma preocupação de manter todo mundo no mesmo voo. Pra galera que não entende, dock o dock você vai dock com alguma coisa, né? Você vai se conectar. Se conectar. Com alguma coisa. No caso, o dock com mão, você vai se conectar mão com mão. Então o wingsuit aqui voando lá, você dá a mão para ele. Exato. E no pé você me explicou que era surf dock e container dock, né? Então, você não tem uma instituição ainda no paraquedismo que denomina isso tudo, que cria umas regras, que fala assim, assado. Só vocês estão fazendo isso agora. Não cada um tem o seu, né? E eu já ouvi em outros lugares eles falando de forma diferente. A gente começou a falar, eu faço bastante curso disso, e eu falo da maneira que a gente aprendeu, né? Então a gente chama o surf dock o que vai com o tirante no peito. Então a gente coloca o pé no tirante de peito do wingsuiter e a gente se torna um pedaço, né? Um one piece, né? Quem voa ali? É você que tá voando? Todo mundo voa. Tudo aquilo tá todo mundo voando. O wingsuiter, ele tem que estar... Se ele para de voar, ele vai criar um peso, vai mudar tudo. Se ele tenta girar para um lado ou para o outro, vai mudar como é que eu voo. Então, para mim, é interessante que ele continue voando, tentando aliviar a pressão e me ajudando para manter um glide ratio, né? Para manter um glide, um certo glide. Eu, como piloto, eu sou responsável pela navegação. Então, eu sou responsável por ter certeza que a gente está indo na linha que foi brifada, né? Na reta que foi brifada, ter certeza que não fizemos uma curva, estamos indo embora para a área, não quero pousar fora com esse tipo de velame. Então, eu sou um pouco mais responsável pela navegação, tá olhando o grupo, e dependendo do salto, depende da formação que a gente está fazendo. Né? Muitas vezes a gente vai fazer formações com outros elementos, e aí você tem que estar sempre ligado no que está acontecendo. Ou se eu estou ensinando, eu fico ligado nos estudantes enquanto estou fazendo isso. E aí o container dock é quando o wingsuiter está de belly, ele vem embaixo do canopy pilot, e aí a gente coloca o pé embaixo do container dele, travando, né? E aí, de novo, se tornando um pedaço só, né? Uma peça só. Eu tinha uma nítida impressão que era você que fazia a navegação, mas, por exemplo, acho que é até bom colocar esse salto, acho que eu tenho esse salto do Cássio, que num determinado momento você começa a fazer eu não sei se é barrel, não sei se é uma curva para um carving para head down. Ali ambos estão voando, ou seja, ele também está te ajudando. Você, nesse momento, está sentindo aquela pressão no pé, você está travando ali, ele está exercendo uma força contrária ou ele está indo junto com você? Como funciona é meio que um balé ali, vocês fazendo esse... Eu não lembro exatamente o que eu fiz com o Cássio, mas a ideia do barrel roll é você fazer esse giro no eixo, né? Certo. Então é um pouco mais difícil, porque o seu velame tem um certo ângulo de ataque, então se você começa a girar, você meio que gira movendo. Então, para eu poder fazer o barrel roll, eu dou uma fleteada, você sobe, você faz o giro e mantém no eixo. Acho que você fez um carve, então talvez. Pois eu não lembro agora. Aí o carve, você vai dar uma mergulhada nele, faz um giro, né? De qualquer jeito, muda o pitch. Não, você muda o pitch, com certeza. Vocês mudam o ângulo, dá uma mergulhada, dá pra ver. Com certeza. Para mim, da maneira que eu gosto de fazer, eu peço pro wingsuiter fazer o menos possível. Então, porque assim, às vezes parece simples, mas muitas vezes o cara tá lá, ele sente, tá balançando para cá, ele quer tentar ajudar para a esquerda, quer tentar ajudar para a direita, ele quer tentar mexer. Eu prefiro ter o máximo de controle possível, então eu peço para eles tentar só ficar alinhado comigo, ficar alinhado com o meu corpo. Só fica alinhado com o meu corpo, continua voando o que você está voando. Não relaxa, não tenta voar demais, não tenta fazer nada demais. Fica numa posição confortável e eu vou controlando. Então, quando você faz, tem sim uma pressão. Normalmente eu tento meio que abrir o pé para travar. Eu vejo que você abre assim. Você abre o pé, que cria uma pressão melhor, você consegue travar. E é bem divertido, cara, porque você tem um pouco daquela sensação de subindo, o estômago sobe, né? Você consegue reproduzir esse tipo de sensação nesses saltos. Normalmente nos skydives você não sente, né? E é muito legal assim, a aceleração, né? Porque como eu tô com o cara preso no meu pé, por mais que ele esteja voando, ele tá adicionando peso, né? Ele tá adicionando velocidade. Quando ele chega, vocês flutuam mais ou vocês afundam mais? Vai depender do seu ponto de referência. Se eu tô voando com o wingsuit, eu tô junto? Ele vai me ver afundando. Vai afundar. Vai afundar. Mas ele vai afundar, porém, em relação à velocidade que ele estava, ele vai começar a diminuir a vertical. Quer dizer, vai se sentir como se estivesse subindo.
É óbvio que você está descendo, comendo velocidade, comendo altura, né? Mas você ganha glide? Não. Não. Por um certo momento você ganha. Entendi. Por um certo Porque momento você ganha velocidade. Exatamente. Você vai aumentar essa vertical, Sim. a velocidade vertical aumentando por conta do design da vela. Ele vai criar um lift, vai tornar horizontal, Tá. aí ele vai matar um pouco essa horizontal até que comece a cair de novo. Entendi. Mas é muito importante entender que vai depender do ponto de referência. Porque se você tiver um ponto de referência fixo, você está só comendo altitude, tá mergulhando, acabou. Entendi. Mas a partir do momento que você tem alguém ali mantendo uma constante de velocidade te acompanhando, aí ele vai me sentir como se eu estivesse subindo e depois descendo, né? Então é muito relacionado a isso. Esse voo do XRW, aí a gente vai falar assim, esse foi que a gente colocou de exemplo como do Cássio, mas na maioria das vezes você tá com 3, 4 atletas, 6 atletas, já vi coisas no seu Instagram. Tem um timing, tem um feeling, né, de voo, tem uma sequência, tudo tem que ser muito bem brifado. Eu queria que você tentasse explicar para as pessoas que não voam, que não entendem o quão difícil é. Porque são várias razões de planeio e são vários biotipos que as pessoas não entendem, né? Então, um cara mais alto, mais magro, vai conseguir voar melhor do que eu, por exemplo, que sou baixinho e gordinho. Então, assim... Não necessariamente. Peraí. Não, mas o meu peso vai facilitar eu afundar e ganhar mais velocidade e talvez ganhar mais lift. Mas eu quero dizer assim, no geral, né? O quanto é difícil você conseguir juntar todas essas pessoas para fazer um salto de um dia ou 2, 3 dias de treino, né? Como você fez aqui na Fly Brothers. O quanto é difícil esse ajuste fino de várias pessoas voando junto? A gente tem essa impressão de que o cara mais alto e magro tem um pouco mais de alcance, né? Porque realmente tem. Mas existem informações que está indo tão rápido que o cara alto e magro não consegue descer. Que é o oposto. Então depende muito. Por isso que eu estava falando, que não sempre. Eu já vi isso acontecer. Tem garotos lá fora que são muito altos, magros, e dependendo da formação que a gente está voando, o cara não consegue descer. A gente está indo muito mais rápido. Ele está quebrando a asa. Ele está quebrando a asa, está fazendo tudo, não consegue descer. Então é muito característico de cada voo, de cada configuração. Entendi. Então, por isso que eu estou falando, às vezes um cara mais baixinho, mais fortinho, com mais peso, para uma configuração de voo vai ter mais facilidade de um cara mais magro e alto. Entendi. Normalmente, no XRW, aquele aqui que você está começando, na carga ala que você está começando, tende a um cara mais magro e alto ter essa facilidade. Mas não é a regra, tá? Mas, bom, o que você está falando é basicamente isso, né? O wingsuit, o piloto de velame, quando a gente tem múltiplos pilotos de velame, a gente vai ver quem que tem a menor velocidade e é ele que vai ditar o ritmo do voo. Tá. A ideia por trás é todo mundo que tiver um pouco mais de velocidade tem um alcance, se ficar para trás, de ajustar. Tá. Porque no voo de XRW, diferente aos outros de trabalho relativos, a gente não tem como usar freio, a gente não tem como diminuir, a gente não deve. Porque o wingsuit está vindo e a variável para ele, se a gente começa a colocar freio, fica muito difícil. Tá. Então o ideal é colocar uma base que vai ditar a velocidade e aquilo ali vai ser a velocidade do salto. Diferente de um salto de flock, por exemplo, que a gente fez bastante essa semana também com a molecada aqui, num salto de flock, eu consigo ver que alguém ficou para trás, vou fazer uma curva para a esquerda, vou botar um pouco mais de freio, aí ele vem, faço uma outra curva, dou uma chance para ele cortar um atalho, para ajudar a chegar, exatamente. Entendi. No XRW, você vai pegar uma reta, você vai mandar, acabou. Se você errou o approach, se você errou, vai trabalhar para tentar chegar lá, mas vai ser mais difícil. Então, você tendo um pouco de vantagem, né, um pouco mais de velocidade ao seu favor, eu particularmente acho que ajuda. E eu prefiro estar com muito mais velocidade, chegar lá e me virar para parar essa velocidade, criando arrasto, criando outras manobras, outras coisas, do que não ter. Se você não tem, já era, né, você ficou para trás. Então, basicamente, a gente procura criar uma base, descobrir a velocidade da base, e os outros pilotos de velame vão manter aquilo, e os wingsuits vão chegar e vão manter, né? Então a gente tenta calcular uma maneira em que a gente consiga fazer essa curva e fazer todo esse approach da maneira mais segura possível, mais rápida possível. Rápida no sentido de que quanto mais rápido a gente consegue criar essa formação, mais tempo a gente tem para usufruir da formação e treinar e tudo mais, né? Perfeito. E também de uma maneira divertida. Né? Então, às vezes, a gente começa a fazer, vamos tentar fazer assim, assado, criar novos desafios e explorar, né, a modalidade.
Como é que foi para participar aí desses dias com a galera da Fly Brothers no XRW e como é que você vê o Brasil nessa modalidade? Começar vendo o Brasil, né? Tem muito piloto bom, né? E o XRW é isso, é piloto de velame com piloto de wingsuit. O Brasil tem muito piloto de velame bom pra caramba, tem muito piloto de wingsuit bom pra caramba. Então só precisa fazer a junção um pouco mais. Certo. Eu sei que já acontece de vez em quando, rola os saltos, a galera já praticou bastante aqui. Infelizmente, pela condição financeira do esporte no país e pelo custo que o XRW se torna algo mais difícil de ser praticado. Você precisa ter essa vela que é cara, a asa, você tem que ter uma asa boa, cara, e aí você tem que praticar o salto e tudo mais. Ele tende a ser um esporte caro e que também requer... você não pode chegar só porque eu sou um piloto de velame que eu vou fazer, né? Não estou falando que não vai conseguir, mas você já tem que estar voando. Treino específico para isso. Você tem que estar confortável voando uma carga-ala que normalmente é maior do que o que você vai usar num dia a dia, né? Por exemplo, pro Petra eu recomendo no mínimo um 3-2, 3 de wing load. Então são poucas pessoas que vão estar fazendo um salto free fly com esse tipo de carga-ala, né? Com Petra. Então o que você quer? Você quer que a pessoa primeiro se sinta confortável com essa carga-ala, com essa configuração, para depois sim poder voar com o XRW. Então isso aí cria uma dificuldade muito grande aqui no país, eu entendo, né? Mas, por outro lado, talento tem, piloto de velame tem, piloto de wingsuit tem, então tá ali, os ingredientes estão ali. O negócio, é só fazer esse negócio mexer, sabe? O negócio é fazer e vai ter que ter um investimento na panela. Né? Tem que ter um investimento nas ferramentas da cozinha ali. Pô. Então, mas tá ali, cara, tá ali. Tem gente para voar dos dois lados. Acho que no momento não tem muito Petra, por exemplo, aqui, não tem muito ou Peregrino ou HK, que são os velames que dá para fazer, infelizmente. Mas espero... Com essa minha vinda aqui, eu também encho o saco, falo bastante com a galera daqui na internet, sou muito amigo deles, admiro eles pra caramba, aprendo muito com eles. Então eu sempre falo, pô, pega o Petra, vamos pegar um pra você, vamos achar um usado, vamos fazer uma coisa, tentar empurrar isso. Vejo que a galera tá motivada, então acho que tem bastante chance de crescer, acho, aqui. E em relação à galera da Fly Brothers, do Jordão, pô, cara, a gente já também, mesma coisa, já se falava na internet, já se conhecia. Já estava devendo essa visita aqui no Brasil, fazer esses saltos com eles. A gente já tinha tentado programar antes, não tinha rolado. Nesse momento eu consegui vir e tudo se alinhou, deu certo. A gente fechou algumas diárias com a galera toda da Fly Brothers. E num momento ali, durante essas semanas, rolou. Eles tinham programado já de fazer esse projeto com o Gunnar, lá em Tatuí. E que, cara, foi alucinante. Foi assim... coisa de filme, aquele de sonho, né? Um cara cheio de brinquedo, ele tinha um planador alucinante, tinha um avião de acrobacia alucinante. Que aí fez o que você... Aí, assim, não dava o planeio, né? Não dava para fazer o XRW por causa do planeio, né? Explica aí. O que aconteceu foi, eu tive só um dia de treino, que no outro dia eu já tinha que fazer coach de novo, então não pude participar das outras tentativas. Nesse primeiro dia, a gente teve que lidar com condições do tempo, entrou vento, teve uma hora que ficou com muita turbulência, então não dava para subir o avião, teve que esperar, que faz parte do esporte, né? Então a gente não conseguiu, eu acho que não teve tempo suficiente para a gente conseguir explorar esse objetivo, um dos objetivos, uma das ideias, que era tentar fazer o XRW com planador, com avião, que eu acho que dá para fazer, é só questão de ter grana e tempo para a gente poder fazer, né? As pessoas aí estão aí, a galera que sabe fazer isso, o Flávio Jordão lá organizou muito bem com a galera, fez um projeto irado, mas então eu tive essa oportunidade, não tenho palavras para agradecer isso, para mim só de estar ali participando, vendo, poxa, muito massa, vi eles voando de wingsuit com planador. Aliás, eu tentei no primeiro dia, eu cheguei até a tentar mas ele ainda estava com um planador que era muito rápido pra gente. Foi no segundo dia que o Jordão, numa enchida de saco, falou, pô, vamos tentar esse outro. Eles trocaram, fizeram o teste e deu certo para eles. Mas eu não consegui participar, mas eu ficava vendo do avião, ficava amarradão, gritando no avião com a galera. Falava com a Laís, estava voando, deu certo. E foi muito massa, cara, foi muito massa. Mais uma daquelas que eu sinto que sou muito sortudo nesse sentido. Para aproveitar, você fez um voo histórico, não sei se você já havia feito isso, voar o seu Petra 55 de um lado de um avião fazendo um parafuso chato. Me conta aí. Não tinha feito, com certeza foi histórico para mim. Tem as imagens, eu acabei de editar, na verdade, postar o vídeo, mas assim, apesar de... Acho que a imagem ficou legalzinha, mas a sensação não tem como
Mas ficou bem legalzinha. Não, Matheus, pode postar aí o vídeo. Ficou legalzinha. Mas o que eu quero dizer é que não justifica a sensação, né? Quando você tá lá fazendo, não é que não justifica, mas não se compara. Assim. Lucas, você não tinha medo de um momento assim? É uma confiança mútua muito grande. O Gunnar é um senhor piloto, é um aviador absurdo, voa muito, tanto o planador quanto o voo acrobático. Mas, meu irmão, às vezes você apontava o nariz do seu velame para cima do avião. Aquilo me dava um frio na barriga, velho. Quando assistindo o vídeo, vocês vão ver aí. É uma confiança mútua muito grande ali. Vocês estão sabendo muito bem. Porque eu não sei que momento que o avião pode sair de um zaralho e entrar em pleno voo e ir para cima de você. Como que é esse voo, né? E se puder trazer em termos de números, quais as velocidades que vocês estão ali de queda, mais ou menos para a gente entender valores assim, né? Então, mais uma vez, a minha confiança veio de analisar esses números antes, né? Então, o Gunnar, ele também é a mesma coisa, ele usa o sistema dele, você. Ele usa o sistema de GPS dele, ele pega todos os dados, fica analisando, que para mim foi muito bom. Então, eu cheguei lá, ele já tinha os dados deles, eu tinha o meu. E foi assim, 20 minutos antes de subir no avião, já comecei a... Peraí, esse número aqui tá diferente, isso aqui, peraí, então vou mudar isso, vou mudar aquilo. O que eu reparei foi, ele consegue manter uma vertical muito boa, sem muita velocidade horizontal. O que quer dizer? Ele não tá movendo de um lado pro outro. Ele consegue ficar num eixo muito bem no vertical, dados alguns momentos que dá uma saidinha, mas no geral ele fica muito bem nesse eixo vertical. Ele fica nesse eixo vertical caindo. A velocidade foi algo que me surpreendeu, eu imaginei que ia ser mais rápida, mas ainda bem que eu vi no número dele, ele estava dando uma média de 80 km por hora. Vertical. Aliás, crianças estudem. Eu nunca imaginei, né, eu nunca fui um cara muito estudioso na escola, nunca prestei muita atenção. E eu sei que a gente chegou lá e tinha que tirar a média da velocidade de calcular tantos metros para tantos metros, porque não tinha um número assim, não estava falando assim, a vertical foi essa. Não, eu tive que pegar, aqui ele começou na altura tal, ele parou na altura tal, quantos metros ele perdeu. Né, em relação ao tempo que ele perdeu. Tempo, exato. Então, e aí tinha que ver no vídeo quanto tempo que foi da onde ele começou até onde ele parou, então foi... tirar a média dessa velocidade. 53 segundos, beleza. Então, 53 segundos ele caiu tantos metros, aí começa a fazer... Então, estudem, hein? Matemática não vai faltar. Matemática é simples e o cara, né, saindo fumaça da cabeça. Mas pra mim eu ficava, caraca, ainda bem que eu estudei, lembrei dessa parte básica, né? Mas fora isso eu não sou muito inteligente. E aí você abre o paraquedas e tá ali, ele tá na tua frente sambando, jogando de um lado pro outro. E aí eu vendo esses números, né, eu entendi que era um voo bem mais devagar do que eu pensava. Aliás, eu acabei até trocando, eu coloquei meu PETA 57, era o maior velame que eu tinha lá, mas era porque eu queria diminuir um pouco, 55 ia ser muito rápido. Tirei meu peso, fui sem peso também, para tentar já... Isso tudo decisão de última hora, assim, quando eu olhei, eu falei, caraca, vai ser muito devagar para mim. Então já comecei e já entendi que eu ia ter que fazer um giro relativamente devagar, que se eu começasse a girar muito rápido, eu ia passar ele, né? Mas a verdade é que quando você vai para esse cenário, você vai tudo no visual, né? Você olha para ele e vai tentar fazer o que você tiver que fazer. E como eu falei, e isso é um tesão que eu tenho no esporte, que ele me proporciona isso over and over, né? Muitas vezes, desses momentos em que você não tem como pensar, você não tá ali, você não tem tempo para raciocinar, você só tá fazendo. E aí, quando você vê o seu corpo respondendo de uma maneira que nem você imaginou que podia estar respondendo, né? Então você está controlando, fazendo os inputs, fazendo a pressão e tudo mais. Eu acho muito alucinante, porque depois que passa que você fica, caraca, nossa, eu pensei nisso, nossa, eu lembro de eu ter reparado nisso, sabe? Tipo, eu tô olhando pra ele, eu tô reparando, no meio do giro, eu tô reparando se eu tô em cima da drop zone ou não, porque eu não quero pousar fora com esse velame. Eu tô reparando se tem nuvem, se não tem nuvem, tô reparando no giro dele, tô reparando, são tantas coisas que você tá reparando, sabe? E de uma maneira consciente você não consegue, né? Mas você vai no automático. E aí você vê que você está relativamente bem preparado quando dá certo e quando você se sentiu confortável. Né? Como eu falei, às vezes tinha esse momento que eu começava a descer, passar embaixo dele. Um momento mais assustador é quando, nessa de querer jogar o velame para cima dele, para chegar perto da distância, tem uns microsegundos que ele fica num ponto cego, né? Que o meu velame está tampando ele. Aí era que dava opa... Será que vai? Quando eu tirava, já tirava na adrenalina de... Tá ali, tá show.
Aí, quando girava, tava show. Eu já sabia que depois ele dá uma afastada, opa, tem que jogar de novo pra cima dele, daquela ponto cego um pouquinho, jogava, opa, tá de boa. E tentando sempre mirar ali e manter velocidade, voar com ele. Ele é um cara também que eu conheci ele lá, mas já tinha visto o histórico dele, já estava conversando já por um mês assim na internet sobre números e tal. É um cara que tem um conhecimento alucinante, uma habilidade alucinante, já voa há muito tempo, então me deu uma confiança demais, né? E foi engraçado, na hora que ele perguntou, qual distância você fica confiável? Eu falei, daqui ali. Ele falou, então tá, tua distância é maior que a minha. Eu, pô, beleza então. Então ele vai manter a distância maior que eu falei, já me deu uma confiança a mais. Ótimo. E foi legal, a gente teve uma chance, e né, tem que conseguir ajeitar o approach do nosso avião com o avião dele, onde é que ele vai estar. Eu tenho aquele sistema que eu falei, o RDS. Sim. Que eu tenho que remover o slider, tenho que remover a bag, remover tudo. Então a gente tem que calcular um tempo que eu vou sair para fazer toda essa limpeza antes de começar a entrar na configuração de voo que eu vou voar com ele. E nisso ele também tem que conseguir manter a velocidade, né, com o avião. Enquanto eu estou fazendo esse trabalho, tá ali perto, a gente conseguiu, a gente fez uns sinais, marcou, quando eu sair eu vou começar a bater a perna, quer dizer que você pode vir. Da mesma maneira que a gente faz com o velame e o flare, é a ideia dele, ele bota o motor, ele faz um flare, ele levanta, e aquilo ali ele perde um pouco de sustentação e aí ele começa o giro. Tipo um stall. Exato, e aí a ideia era eu fazer o mesmo. Ele começou um pouco mais embaixo, mas na hora que ele foi, já comecei pro giro e aí foi só tentando acompanhar. Adoraria poder fazer mais vezes para ver como perto consegue chegar e tudo mais, mas pô, foi um tesão participar daquilo, a sensação muito massa. Foi bonito, uma imagem bonita, cara. Pô, parabéns. Obrigado. Aí, seguindo essa linha, vamos falar de um grande feito que você fez, que na minha opinião, para mim é uma das cenas mais bonitas, que tá você voando com um velame em cima, com um wingsuiter embaixo, e aí você me contou a história, que a gente pode contar para todo mundo agora, do salto treino da bandeira. Então, é um voo de XRW, com um velame em cima, um outro Petra, provavelmente, um wingsuiter na parte do seu pé, um surf dock. Aí você está voando em pleno voo, tem uma bandeira dos Estados Unidos. Qual o tamanho da bandeira? 1.400 pés quadrados. Dá mais ou menos quanto assim? Não vão. 1.400 pés quadrados, era uma bandeira gigante com 2 paraquedas. Você lembra o tamanho desses paraquedas? Que era paraquedas grandes, né? Para flutuar. Eles estavam usando um Lightning 173, eu acho. Um paraquedas grande, cada paraquedas de trabalho relativo. Trabalho relativo, exatamente. Cada paraquedista nas extremidades. E você passa a milhão. Conta essa história aí, como é que foi? E esse vídeo vocês vão ver aí também. A gente tem a nossa galera, né? E o core da nossa galera, né? A base ali, a gente meio que montou um time, mas assim, é um time, vai competir com quem? Não tem competição, não existe, né? É só demonstração. Não tem outro time que faz isso. Não é nem por isso, mas realmente, não tem gente tão dedicada assim, né? Fazendo. Sim, assim, tanto. Então, mas por isso que eu posso falar que você é o melhor do mundo. Só que não tem mais ninguém. Não, mas o que acontece a gente se denominou um time e criou esse nome, porque quando a gente vai fazer evento, vai fazer coisa, vai falar, vai vir o Luca, vai vir o Dane, vai vir o Brian, vai vir Established. Pronto, vai vir o time, né? Fica mais fácil. Tá. Então a nossa galera, e a gente chamou um pouco de atenção na internet, tinha um brother chamado Evan, que ele é muito bom editor de vídeo também. Qual é o nome do time? Established. Established, tá. A ideia por trás é stab, é quando você, assim, é facada, mas no velame lá fora a gente fala que você vai fazer um stab out. Se você estiver baixo, você vai ter que vir dar um stab. Você vai puxar o controle e parar. Fazer os batoques, E a ideia do less é que você quer fazer menos. Mas aí qual que é a ideia por trás? Você tem que fazer de vez em quando. Não é que você tem que fazer, mas você quer fazer de vez em quando. Por quê? No momento que você precisar fazer esse stab, que você precisar ir pro batoque, você precisa estar confiante que você sabe fazer. Se você ficar supando, você vai ter que fazer isso. E se salvar, né, com o batoque. Então, se você ficar muito tempo sem fazer, às vezes dá um delay, dá opa, você fica intimidado, ou você perde um pouco o controle. Então é interessante que de vez em quando aconteça, para você ter essa sensação de segurança e saber que você consegue fazer. O ideal é praticar lá em cima, né? Sim, mas, óbvio. Assim, vai acontecer, e eu acho que é bom que aconteça de vez em quando. Mas se tem um atleta, se tem alguém que está fazendo isso a cada salto, ou 3 vezes na semana o cara teve que fazer isso, você está brincando, uma hora você vai se dar mal. Né? Então a ideia do nome do time é esse: faça, mas só um pouquinho menos, de vez em quando. Não faz toda hora, só, né? De vez em quando, faz de vez em quando, dá essa salvada assim, pra você sentir como é que é, mas não vai ficar fazendo toda hora. Então a gente tem o time, a gente conseguiu, né, chamar um pouco de atenção na internet, e aí volta e meia vem uma galera e fala, quero saltar com vocês, será que a gente pode fazer isso, aquilo?
Aí o Sean e o Jim Woods são dois, eles são dois militares, eram militares, não estão mais nativos, mas já fizeram parte do time da Navy lá nos Estados Unidos, do Leapfrogs. E, então eles têm muita experiência nesse salto de demonstração com bandeira e tudo mais. Ele tem aquela bandeira dos Estados Unidos que é gigantesca. E aí eles falaram, pô, será que a gente não consegue vocês passarem na formação com a gente? Pô, vamos tentar. Veio o Evan, que é esse cara do audiovisual que eu falei, que faz altas imagens, ele voa de wingsuit também, ele queria vir passar um final de semana pra saltar com a gente. Eu falei, pô, vem com a gente, vai fazer um salto na bandeira, vamos lá ver qual que é. Então a gente tinha que achar o time, né, o tempo certo de quando que eles saem, para eles criarem aquela formação, o nosso avião, quando que a gente sai, pra gente sair e conseguir passar, né, não ficar muito longe, não ficar muito perto, como é que a gente ia fazer toda essa navegação. Não foi nada pra gente, eu tava tendo tandem esse dia. Tava tendo operação normal, então não dava pra chegar pro piloto e falar, faz uma volta aí, faz mais uma reta aí, dá um 360 aí, espera agora, me joga. Não, tinha que ser. E eu tenho muito disso. Sempre tento me adaptar ao máximo à operação que tá acontecendo na área. Pra não prejudicar nenhuma das partes. Exatamente, pra poder ser mais bem-vindo, pra poder, o Luca pode vir porque ele não enche o saco, não fica... Fica pedindo segunda reta. Exato, eu tento o meu melhor, né, nesse sentido. Então a gente fez isso. Num primeiro momento a gente fez sozinho, só os velames, só os wingsuits, simplesmente para ver como é que funciona, para ver o time. Aí a gente achou legal e falou, bom, vamos tentar fazer o two-stack, né? Então a gente botou, o Brad estava em cima, na época ele estava voando mutante, e eu estava com o tradicional. Quando a gente monta o stack para o XRW, é interessante que o cara que esteja voando mutante ou um container supino, que ele fique em cima, porque ele consegue deitar o corpo e reduzir o arrasto na asa de baixo, que cria mais velocidade. Então a asa fica mais eficiente. Por isso ele ficou na parte de cima, eu fiquei na parte de baixo. O Dan, que eu não sei como confia tanto em mim e no Brad, veio pro Surf Dock, porque se você olhar no vídeo ele tá cego, né? Tá só olhando pra gente, ele não faz ideia. O Evan foi por cima fazendo o vídeo para passar por cima, né? E no primeiro salto dele com a gente fez um trabalho fantástico, tava alinhadinho, reto, passou bem em cima com a gente. Então a gente fez, a ideia era, vamos fazer a formação, vamos passar do lado e ver como é que é o nosso glide ratio e ver se tem chance de passar pela bandeira, que a gente não sabe qual o ângulo que a bandeira vai estar voando, né? Se vai estar mais assim, se vai estar mais assado, e comparado ao nosso ângulo, né? Sim. Então eu falei, vamos fazer um salto e ver o que a gente acha, se acha que dá pra gente passar perto da bandeira ou não. Aí a gente fez a formação, montou, olhou a bandeira, fomos ajeitando, e aí num momento falou, acho que a gente tá alto, falou, vou abrir um pouco pra direita. Aí quando ele abriu pra direita, ele olhou e falou assim, acho que se quiser dá. Aí ele falou, e aí, Luca, vamos ou não vamos? Aí foi aquele momento de, putz, será que vamos? Aí ele falou, a gente tava com um comunicador, né? Eu falei, cara, vamos. Aí ele começou a diretar e falou, agora é a última hora que a gente tem pra sair. Se for pra sair tem que ser agora, senão a gente tem que ir. Bora. Aí dá aquele momento de silêncio, assim. A gente achou que ia falar pra caramba no rádio, né? Fala nada, mó silêncio, todo mundo concentrado. Aí virou e falou assim, vai. Let's go. Aí foi. Aí na hora que ele alinhou, eu me sinto um cara muito conservador, muito medroso. Eu já sabia que automaticamente o meu cérebro ia me fazer puxar no tirante ou levantar pra tentar passar um pouco mais alto. Então a todo momento eu ficava assim, não seja isso, não seja esse cara. Deixa acontecer. Qual que é a chance da gente passar tão perto assim? Deixa acontecer. E a gente foi endireitando, e quando foi chegando perto da bandeira, foi um momento que eu tava com a mão no dianteiro, até para botar um pouco mais de pressão, para acelerar, para ajudar a manter um glide, né, maior. E aí chegou um momento que eu começo a olhar e falar, vai ser perto. Aí eu troco a mão do dianteiro pro traseiro, que é onde me dá mais controle. Quando eu toco pro traseiro, foi um momento que o Dane, que tava no wingsuit, que tá de costas, ele a todo momento fala assim, massa, a gente vai lá. E quando ele me viu, a minha cara trocando de dianteiro pro traseiro, ele falou, fudeu, a gente vai passar baixo. E aí eu peguei no traseiro e continuei assim, não toca nele, não usa ele, deixa mergulhar, deixa o velame mergulhar, deixa passar perto. Mas aí você vê na imagem, assim, no momento que ele passa, eu não só puxo o traseiro, como também levanto encolhi minha perna, assim, deu um reflexo de ai! Né? E fico feliz que eu fiz isso, porque acho que a gente passou mais perto do que deveria, passamos perto demais, assim. E muito irado o que aconteceu, deu certo, não deu nada, né? Era o treino que acabou valendo. O treino acabou valendo, a gente pousou, era pra ser o final de semana inteiro saltando com a bandeira. Eu falei, acabou. Vou fazer o que agora? Falei, eu não quero passar mais perto que isso. Mas assim, foi legal, porque foi uma sincronia, desde o momento
dos dois atletas para botar a bandeira, eles têm que conseguir montar o stack dele no tempo certo. Eles têm que comprimir o stack, que é você primeiro pega na linha, né? O velame, você bota o pé na linha, e aí ele tem que pegar esse velame embaixo, subir o velame, fazer uma troca, descer um cabo, que ele vai plugar nele, depois desce a bandeira, aí depois eles abrem naquela formação, que fica um velame de cada lado e a bandeira no meio, e aí eles vão fazer a navegação brifada da maneira que foi. Eles pousam junto com essa bandeira ou eles Não, depois eles soltam, depois desconectam. Tá. A gente, por outro lado, tem que fazer o stack rápido, porque você não pode ficar botando freio, tentando subir, porque senão o wingsuit não chega. Então também tem que ser uma formação, a gente tem que conseguir fazer o stack relativamente bem rápido. O surf dock tem que acontecer rápido, para a gente ter tempo de navegar, tentar digitar o glide ratio. E tudo foi alinhando, assim, daqueles momentos mágicos, sabe? Pô, deu certo. Aí eu olhei pro próximo passo. Aí a gente olhou, pô, cara, tá tudo dando certo, vamos. Mas tem um fator muito grande que é o fator sorte. Não posso falar, não. Deu sorte. Agora, quais as shit happens que poderiam acontecer? Se vocês crachassem naquela. Vai saber, maluco. Não, assim. Vamos tentar esmiuçar um cenário assim rápido, vai. Se batesse o wingsuiter ali. A primeira ideia. Provavelmente você ia sair dando um giro, ou tomar um twist, minha nossa, alguma coisa assim. Se pegasse na bandeira. Do jeito que você estava segurando ele no pé. Pois é, assim... Difícil entender. É difícil entender porque, assim, de repente, dependendo da velocidade, de repente consegue rasgar a bandeira, ia ser show pra gente, ia ser a melhor coisa. Porque rasga a bandeira, passa. Se não rasga a bandeira, se mantém ele lá, talvez envelope o cara. Eu vou ficar responsável por ter, né, criado uma fatalidade com o meu irmão. Envelopar se o cara não consegue sair. Não. Dificilmente. Não. Não consegue. Com o wingsuit dentro de uma bandeira envelopado, não dá. Vocês, acho que teriam um risco. Se só bater o wingsuit, a gente tá bom. Mas se eu vou junto com o wingsuit... Mas se você vai junto com o wingsuit, você também vai pro zaralho. Provavelmente. Vai ser, E se batesse a peça inteira, aí vai você, o wingsuit e o stack em cima pro caralho. Uma preocupação que a gente também tinha em saber disso era se a gente batesse na bandeira, porque os outros dois velames que estão voando a bandeira estão conectados. Quick release. Então, não, mas eles estão voando, eles não estão preparados para o release, né? Eles estão voando. Na hora do momento, se cria um impacto, como é que ia ser? Se ia puxar um para o outro, se podia colidir um com o outro. Também tem essa também, fazer um sanduíche. Então, são tantos cenários que não dá para saber. Ainda bem que se passou na primeira. Nossa, ainda bem. Teste passou. Acabou. Nunca mais. Não. Pior que semana que vem, tô marcando, quando eu voltar para os Estados Unidos, vai ter um outro final de semana que a gente vai ter um salto de bandeira. Mas a gente quer brincar com outras coisas. Mas essa de passar com formação... Vamos ver. Eu quero imagens. Vamos torcer para dar certo. Então, aqui finalizando, eu queria que você falasse um pouco, eu expliquei para você recentemente o que é a Liga dos Atletas, o que você acha, né, sobre o propósito da Liga dos Atletas. E na sequência você pode responder se o Luca tem algum plano para o futuro aí, alguma coisa nova, ou Brasil, ou mundo, ou qualquer coisa, tanto no pessoal quanto no paraquedismo, enfim, fala aí. Sobre a Liga, uma coisa que você não me falou é que era R$60. Eu não acreditei quando você começou a falar isso no início. Cara, muito barato. Muito barato para um clube de benefício. Tá maluco. Uma ideia maravilhosa e com o valor financeiro desse, acho pô, não tem por que não, né? Exato. Assim, R$60 é R$60 para muita gente, com certeza. Sim. Porém, quando você tá no skydive, vamos ser sinceros, é um esporte caro pra caramba. Sim. É um esporte que poucos conseguem sobreviver sem ter uma condição financeira mesmo, né? Mas normalmente a galera que trabalha, pô, não é nada. São duas dobragens. Para você ter tudo que você isso. falou, para você ter essa rede toda de apoio por trás desse network tão grande. Maravilhosa a ideia, cara, maravilhosa. Acho que é muito legal, parece ser uma ideia nova, é um projeto novo. Então, tô bem excited, né? Quero ver o que acontece no futuro, quanto que isso vai crescer. Se você quiser oferecer, depois eu coloco você com o Geraldo, se você quiser oferecer um desconto, tipo, 10% para quem é da Liga, 5% para quem é da Liga, para fazer coach com você, enfim. Pô, vamos nessa. Eu troco uma ideia com o Geraldo e faço você aí fazer um desconto para a galera, enfim. Acho que é bom, é interessante trazer um nome como você. Pô, imagina, quando você vier para o Brasil, qualquer atleta tem, sei lá, geralmente o que o Geraldo faz? O valor da mensalidade. Então, o cara que fecha com você tem R$60 de desconto, então já paga mês do cara, pronto, tá certo. Então, numa diária você tem R$60.
Sacou? Então, assim... A galera que recebe diário? Não, tô brincando. Não, irado. Não, com certeza. Eu vou falar com o Geraldo e vamos colocar você nesse plano aí que, todo mundo vai agradecer. E aí, enfim, você estava falando do que você acha, né? Se tem alguma coisa parecida nos Estados Unidos ou não? Você conhece algo parecido? Nesse sentido tão abrangente que nem vocês estão fazendo, não. Sim. Não conheço, não sei. Existem certas comunidades, existe um lance de aula online, uma plataforma que tem uma... né? Tem um negócio... É uma ideia legal, ainda não participei, mas eu acho que assim, o nosso tempo é muito limitado. O tempo na vida já é limitado. Sim. O tempo na área é limitado. Sim. Então, é muito legal você ter essas ferramentas por fora que você consegue adicionar, que você está em casa, ou tá o weather-hold, né? Você não está conseguindo saltar, você poder adicionar informação que é muito preciso, né? Então, eu sou muito adepto à tecnologia, sou muito adepto à troca de informação e a criar network, que a gente precisa um do outro. É um esporte muito pequeno. Então, é muito importante que a gente tenha uma comunidade unida, junta. Perfeito. E se ajudando. Então, acho a ideia sensacional. Maravilhoso. E você tinha perguntado sobre planos Você tem algum plano futuro, alguma coisa, algum sonho a ser realizado, alguma coisa que você queira? Então, cara, eu tenho muita dificuldade, quando eu era pequeno, em lidar com expectativa. Então, eu sempre me controlei muito a não criar expectativa, para não lidar com frustrações, né? Do que expectativa. Então você não consegue lidar com a frustração. Com a sua frustração, exatamente. Porque se aumenta a expectativa, vai aumentar a sua frustração. Exatamente. Então, desde moleque, sempre tomei muito cuidado com isso. E eu continuo sendo assim. Então, eu procuro não fazer, sabe, tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para não me tornar frustrado. O que eu busco fazer, vou fazer as coisas que eu gosto diante das oportunidades que eu tenho. Tá. E isso foi o que me trouxe até aqui, o que continua me trazendo, venho curtindo pra caramba. Então eu tenho certas ideias, assim, certos projetos, tipo, eu gostaria de fazer parte do time americano de surf lá nos Estados Unidos, para entrar, simplesmente porque é um certo desafio para você conseguir se colocar entre os 8 melhores e poder você receber esse convite de entrar no time, representar lá, acho legal. Porém, seria mais como... Eu não acho que eu tenho condição de ser campeão, não acho que eu tenho nível para ser campeão de nada no mundo do skydive, de surf, nem nada. Mas para mim seria uma conquista, assim, pô, que legal, conseguir, né, chegar num time americano e tal. Pelo outro lado, tenho muita vontade de competir como brasileiro, porque sou brasileiro, nasci aqui, sou criado aqui. Me amarro muito na cultura do paraquedismo aqui. Acho que o pessoal é muito mais apaixonado, dá muito mais valor. Acho que lá fora é uma coisa assim, pô, hoje eu vou jogar vôlei e vou saltar de paraquedas, né? Tipo, uma coisa mais assim, eu posso fazer, né? Tá ali. Vou fazer um pudim, eu vou saltar de paraquedas. E pra gente aqui no Brasil, pra galera aqui, é uma coisa assim, caraca, maluco, é muito mais emoção, muito mais coração. Sim. Acho isso muito massa. Eu tenho isso em mim também, lá fora, carrego isso comigo. E então, pô, eu tenho total interesse em ver o esporte como um todo, assim, crescendo, e acho que, pô, poder participar de competições aqui no Brasil, poder representar o Brasil no futuro, também faz parte desses meus planos, né? Mas como eu falei, vamos vendo como é que vai sendo, vou tentar competir no Nacional Americano esse ano, vou treinar, vamos botar lá, vamos ver como é que vai ser, e passo a passo, né? O importante é não ficar parado. Boa. Então chegamos ao fim. Para quem quiser seguir o nosso querido, ilustre, melhor mundial do planeta aqui, os próximos convidados estão chegando. A vodka. @Luca. Vem cá, rapidinho. Não, vem cá. Como é que você tá? Esse aqui é uma lenda pra mim, uma referência. Eu lembro de acompanhar ele na internet antes de conhecer pessoalmente. E, pô, aprendo muito, sou fã. Buenos Soles, meu Deus do céu. Não, vou só finalizar aqui. Estamos finalizando mais um podcast. Para quem quiser seguir você, @Luca Skydiving, né? Luca Skydiving. Aí acho que as pessoas confundem, acho que meu nome é Lucas. Não tem problema, pode chamar de Lucas, do que quiser. Mas o Instagram é Luca Skydiving. Luca Skydiving. Sem Lucas. Não, é Luca Skydiving, tudo junto. Luca Skydiving. Segue o cara lá para você ter uma ideia. E para você que não é seguidor ainda na nossa página do YouTube, por favor, comece a seguir, ativa o sininho, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Cortes da Liga também, para você ver os cortes, para chamadas aqui para você assistir e ouvir a gente. Agora no Spotify tem vídeo, você consegue assistir a gente também, né? E você que não é da Liga, por favor, R$60 está aqui, aqui em cima no QR Code. Vai lá, R$60, por favor, pelo amor de Deus, né?
participe desse clube, faça com que essa massa aqui da galera. Vai ter sorteio do Bug dos Lençóis, então é agora, beleza? Luca, meu, eu preciso falar, eu sou seu fã do seu trabalho, eu acho você um cara fodaça. É uma honra para mim ter te conhecido pessoalmente, que eu só te via pela internet. É uma honra para mim ter você aqui nesse podcast. Eu fiquei muito feliz, conversei com o Geraldo, que você estava disponível para a gente fazer, ele adorou a ideia. Então, assim, antes de mais nada, parabéns pelo que você vem fazendo pelo esporte, pela pessoa que você é. Você é um cara extremamente humilde. Meu irmão, o cara é o melhor do mundo e o cara é mó humilde, tá ligado? Tem uns caras que é tão pau no cu, não voa nem 1/20 milionésimo avos que ele voa. E assim, de verdade, meu, de coração, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos seus vídeos. Ele tem um bom gosto de audiovisual que eu, quando é ruim, eu não falo nada, mas quando é bom, eu faço questão de falar. Então, cara, continue sendo esse cara, meu, bacana, gente fina pra cacete, que todo mundo que fala de você, a referência é sempre muito bom e, assim, altíssima performance, mano. Muito obrigado, de verdade. Pô, valeu, mano. Muito obrigado a você por me receber, obrigado pelas palavras carinhosas. Acho que agradeço o lance da humildade, acho que vem eu tento ser realista. O skydiving é um esporte que mexe muito com o nosso ego, de todos nós. Total. É muito fácil a gente subir a cabeça, se perder, é muito importante. Sou muito grato a ter amigos, a gente chama lá de wrestler, mas um amigo jiu-jiteiro, tá sempre botando para baixo, sempre botando para baixo, porque mantém aquele ego embaixo, e tento ter uma visão realmente realista. Tem coisas que eu sei que eu faço bem, tem coisas que eu não faço bem. Agradeço demais, mas acho que assim, eu tenho muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, poder ter aprendido com o pessoal. Mas o mais importante é a comunidade, é o pessoal que está à nossa volta, que faz ser quem a gente é, né? Então, eu sou muito grato a todos. Tive uma experiência maravilhosa no Brasil. Conhecer você, já se encontrava na internet. Sim. Gosto do lance do audiovisual, então já acompanhava, tentava pegar umas dicas com você. Sim. E acho muito legal o trabalho que você faz aqui também, cara. Agitando a galera, tanto no audiovisual quanto na comunicação em geral. Pô, muito legal essa comunidade que vocês têm aqui. Obrigado. Não vejo a hora de voltar. Obrigado, valeu, irmão. Lucas. Valeu, galera. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Fui.